E aí, gente, tudo tranquilo? Seguimos então para o nosso nono e último módulo, né? Na sequência que eu falei para vocês ali dos EPIs, aí na imagem que vocês estão vendo, vocês podem ficar atentos ali à questão dos pontos de ancoragem, né? Então, nós temos ali a ancoragem tipo A, que são os pontos de ancoragem do talabarte e do trava-quedas, que seria o peitoral e o dorsal. Estão vendo ali, ó? Então, sempre que vocês forem colocar trava-queda e talabarte de progressão tipo I ou tipo Y, sempre serão nas ancoragens de tipo A, dorsal e peitoral. Depois a gente tem as ancoragens tipo S, que é ponto de suspensão, que a gente tem ele no ventral, abdominal, vocês estão vendo ali, ou em cima dos ombros. Então o abdominal ou ventral serve para fazer a descida de rapel, e os dos ombros servem para acesso ou resgate do espaço confinado. E depois nós temos ali os pontos de posicionamento, que são as argolas da lateral da cintura, aonde a gente só vai conectar neles os pontos de posicionamento. Em nenhuma hipótese eu posso colocar nessas alças tipo P qualquer tipo de trava-quedas ou talabarte de progressão, tá certo, gente? Na sequência a gente vai falar aqui para vocês, mas antes vamos fechar mais uma palavra-chave, que seria a nossa oitava palavra-chave, ação. A ação é a nossa próxima palavra-chave, certo? Então anote aí, oitava palavra-chave é ação. Bom, eu quero falar para vocês também a questão sobre fator de queda. Vocês estão vendo na imagem ali que é algo de suma importância, né? Então nós temos fator de queda 0, 1 e 2, tá certo? Então nós temos ali fator de queda 0. Toda vez que a gente for fazer uma ancoragem, a gente tem que dar preferência para ancoragem acima da nossa cabeça, como vocês estão vendo na imagem aí na tela de vocês, que é o fator de queda 0, certo? Depois nós temos o fator de queda 1, que é na altura do meu tronco. Na altura do meu tronco eu já vou ter um nível maior de impacto no meu corpo. Então eu posso fazer ancoragem no fator de queda 1? Posso, mas eu tenho que ter restrições e atenção. Quando eu falo do fator de queda 2, que seria abaixo da linha do meu joelho, esse é o fator de queda com maior impacto ao meu corpo. Então eu não posso fazer a ancoragem no fator de queda 2, que é sempre abaixo da linha dos meus joelhos. Então, se a gente for fazer uma análise bem rápida, uma dinâmica, a gente vai falar assim, ó: fator de queda 0 sempre, fator de queda 1 às vezes, fator de queda 2 nunca, porque é muito arriscado. Então, deem sempre preferência à ancoragem do talabarte com fator de queda 0. É isso que a gente precisa fazer. Sempre fator de queda 0. Posso fazer fator de queda 1? Posso, mas eu preciso ter atenção e algumas restrições. Fator de queda 2, nunca. Tá certo? Aqui a gente tem alguma coisa falando sobre procedimentos operacionais. Então, para as atividades rotineiras do trabalho em altura, deverão ser desenvolvidos procedimentos operacionais para cada atividade. Objetivo: estabelecer os procedimentos necessários para a realização dos trabalhos em altura, visando garantir segurança e integridade física dos trabalhadores que realizam esse tipo de trabalho e a proteção dos que transitam nas áreas próximas. O procedimento operacional deve ser um documento divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os colaboradores e demais pessoas envolvidas, como eu falei para vocês anteriormente. Esse é um documento que a gente precisa ter amplo divulgação dele, né? Ter conhecimento dele aí, para que a gente possa aí ter um nível satisfatório de segurança. E aí vamos caminhar para os últimos temas, né? Que seria condutas em situação de emergência. Mas antes a gente precisa fechar as nossas palavras-chave. Anota aí, papel e caneta na mão. Nona palavra-chave: harmonia. A harmonia é a nossa nona palavra-chave do nosso nono módulo, certo? Então, emergência e salvamento.
Emergência e salvamento, né? O empregador deve disponibilizar equipe para resposta em caso de emergência para o trabalho em altura. Algumas equipes deverão estar preparadas e aptas a realizar condutas mais adequadas para os possíveis cenários de situação de emergência. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades. O empregador deve assegurar que a equipe possui os recursos necessários para as respostas às emergências, né? As ações e respostas à emergência que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade que vai desempenhar, que é uma atividade de extremo risco, uma atividade extremamente técnica. Então nós precisamos ter pessoas treinadas e adequadas para isso, né? Então, continuando na questão das condutas de situação de emergência, o plano de ação de emergência deverá ser de conhecimento de todos os envolvidos. Todo acidente deve ser imediatamente comunicado ao SESMIT, segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, né? Para que faça aí as suas devidas providências. O atendimento ao acidentado será realizado no local por pessoa treinada. Quando o trabalhador cair em função da perda da consciência e ficar pendurado, estado pelo equipamento com o sistema de segurança, ficará suspenso pelo cinturão de segurança até o momento do socorro ou o momento do resgate, certo? Né? Então, chegamos aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão do resgate também. Obviamente que situação de resgate, trabalhos com resgate, são treinamentos mais elaborados, treinamentos maiores, né? Então hoje a gente tem aí, em média, um curso de resgate em altura, ele vai estar aí aproximadamente 40 horas, né? Em média 40 horas de treinamento para que a pessoa fique habilitada também a fazer o resgate. Caso você não seja uma pessoa habilitada, que faça o acionamento do bombeiro, isolamento do local, acionamento do SAMU, né? Conforto emocional com a vítima, dizendo que vai dar tudo certo, né? Que o socorro já está chegando, e essas questões que você pode fazer o melhor possível que está ao seu alcance, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Vamos chegar lá na nossa 10ª palavra-chave, tá? Então damos o break, o stop, e vamos chegar em mais uma palavra-chave, certo? Então a nossa palavra-chave de número 10 é a palavra-chave felicidade, né? Felicidade é a palavra-chave de número 10. Já vou lançar a palavra-chave de número 11. A palavra-chave de número 11 é a palavra natureza. Natureza é a palavra-chave de número 11. Certo? Então, vamos lá. Anotou? Então, as duas palavras-chave para vocês é a 10ª palavra-chave felicidade e a 11ª palavra-chave natureza. E aí, nós vamos ter mais uma palavra-chave para fazer o fechamento da avaliação. Seguimos no slide, gente. Resgate, podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamentos para sua aplicação, tornando com isso um ato simplificado. É essencial que todos os trabalhadores tenham curso de técnicas de resgate em estruturas elevadas, bem como noção de primeiros socorros. Estudo comprova que a suspensão inerte, mesmo em períodos curtos de tempo, pode desencadear transtornos fisiológicos graves, em função da compressão dos vasos sanguíneos e problemas de circulação. Esses transtornos podem levar à morte se o resgate não for realizado rapidamente. Um bom socorrista se preocupa primeiramente com sua segurança e depois com a da vítima. Parece ser um sentimento egoísta, mas não é. Em várias ocasiões de resgate, o socorrista se tornou uma vítima e veio a falecer devido à imprudência pelo seu desrespeito. Outro fato importante é o exercício periódico de treinamento de resgate, pois, ao longo do tempo, vários conceitos são esquecidos.
Então isso são os conceitos aí sobre a questão do resgate, certo? Bom, aqui a gente tem algumas responsabilidades, né? O trabalhador poderá interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, aquilo que a gente já falou hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que diz a lei, a norma, né? Responsabilidade civil é a obrigação de reparar danos causados a outro, né? Apresenta-se como relação obrigacional, cujo objetivo e a prestação do ressarcimento decorre o fato ilícito praticado pelo agente responsável ou por pessoa por quem ele responde ou simples imposição legal. Então isso é o conceito de responsabilidade civil, né? Dano material e ressarcimento, Código Civil, artigo 159, aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou imprudencia violar direito ou causar prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano, né? Responsabilidade criminal consiste na existência do pressuposto psíquicos pelos quais alguém é chamado a responder penalmente pelo crime que praticou. É a obrigação que alguém tem de arcar com as consequências jurídicas do crime. Dano físico, né? Artigo penal, artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo, direito e iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Responsabilidade solidária consiste na delegação do serviço ou tarefas sem que isso aplique a desobrigação de atender às consequências das ações praticadas pelo subcontratado, certo? Responsabilidade dentro da NR1, item 6, sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria estiverem sobre a ação, a direção, controle ou administração de outro, constitui grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão para efeitos de aplicação dessa norma regulamentadora NR 01 solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Essa é a questão legal aí das normas, né? Das responsabilidades de cada um, certo? Bom, a gente falou aqui sobre a questão aí dos cintos, né? Então, pra gente fechar aí, gente, a palavra-chave de número 12 e a última palavra-chave, ela é trabalho em altura. É uma palavra, né? São 2 palavras. Então, pra gente fechar a avaliação de vocês, a gente vai colocar aí como a última palavra-chave, a 12ª, trabalho em altura. Bom, a gente vai encerrar o módulo por aqui, né? Esse treinamento online através de videoaula. E a gente vai encerrar com o conceito assim, que a responsabilidade da segurança desse ambiente é minha, é do empregador, é dos meus colegas de trabalho. Esse conjunto de responsabilidade vai gerar um ambiente mais seguro, certo? Então a gente precisa, né, tá todos os dias pensando na segurança. Todos os dias a gente precisa trazer a segurança para o nosso debate do dia a dia. Todos os dias a gente precisa trazer a conscientização de que a gente sempre pode melhorar nas questões aí da segurança do trabalho, né, na segurança do ambiente. Tá certo, gente? Então, a gente encerra o nosso curso por aqui. Vocês têm todo o conteúdo da videoaula, passando para vocês todos os itens, né, que a gente conversou dentro desses 9 módulos. E a complementação das horas para a gente fechar a carga horária está onde? Em você praticar os estudos das apostilas e mais as avaliações que vão ser feitas através das palavras-chave e a prova que você está recebendo. Preencha essa prova. A nossa média de pontuação é 8, né? Então você precisa aí ter atenção em todas as perguntas, responder de forma consciente, pensada, para que consiga atingir a média. E boa sorte para todos nós, que tudo dê certo na nossa vida, que a gente nunca passe por uma situação de acidente de trabalho, nem com nós, nem com pessoas próximas a nós, porque isso é um sofrimento desnecessário, um sofrimento que não precisaria ter. Então eu espero
que todos vocês tenham sorte na vida de vocês. Eu espero que todos vocês não precisem passar por um acidente de trabalho para mudar os conceitos. Eu espero que todos vocês não precisem se deparar com um acidente de trabalho de um amigo para que o conceito mude. Para vocês entenderem que a segurança do trabalho ela é vital. O ir para casa todos os dias é de suma importância. Fechou, gente? Então, boa sorte. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco do que vocês já têm no conceito da NR35. Eu espero poder ter colaborado com algumas técnicas, colaborado com algumas falas para que torne o ambiente de trabalho de vocês mais seguro. Um abraço e até um próximo treinamento.